Alô, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan, estou aqui para falar hoje a respeito da poesia romântica na sua terceira geração. Lembrando que o romantismo no Brasil teve três gerações, né? A primeira geração, marcada pelo nacionalismo, pela preocupação em tematizar as questões nacionais, né? Falar sobre as origens do índio, né? Então a poesia indianista. A segunda geração, conhecida como ultrarromântica, marcada pelo sentimentalismo, pelo individualismo, né, enfim, o sentimentalismo exagerado. E essa terceira geração é chamada de condoreira. Por que condoreira? Então, nós vamos explicar, né? Vamos ver aqui adiante. O principal poeta dessa geração é o Castro Alves. O termo condoreiro vem de condor, né, aquele pássaro solitário que atinge grandes altitudes, né, lá nos Andes, e que por isso tem uma visão mais abrangente do horizonte. Horizonte. Ficou bonito isso aí, né? Do horizonte. Então, da mesma forma, o poeta, né? O poeta deveria ser o guia dos comuns, das pessoas comuns, do dia a dia, procurando mostrar-lhes o caminho correto do que era justo, né? Da moral, etc. No caso, o grande tema a ser defendido será a abolição da escravatura, isso lá pelos poetas da terceira geração, que ocorreria em definitivo em 1888, como a gente sabe, né? 13 de maio de 1888. E um dos grandes defensores nas letras, não foi o único, né, obviamente, mas um dos grandes foi exatamente o Castro Alves. Olha aí, nasceu em 47, morreu em 71, né, 1871. Aqui, ó, coloquei uma imagem do Condor, ó, viu só como ele está com as asas abertas, né, e tal. Mas lá, não está voando, né, mas está só tomando um solzinho aí por enquanto. Na sequência, então, nós temos exatamente um pouco mais sobre o Castro Alves e um dos seus poemas mais conhecidos, O Navio Negreiro. É um poema enorme, aqui eu coloquei só o final. Então, aqui nós temos um pouco sobre o Castro Alves e aqui temos o poema, tá? Na verdade, a estrofe final do poema. Então, deixa eu ler aqui, ó. Castro Alves, dentro do espírito da poesia social romântica, marcado por uma criticidade sem deixar de ser idealista, né, porque ainda continua a ser romântico, lança seu grito de indignação, indignação em relação à manutenção da escravidão no Brasil, e pede o apoio do patriarca da independência, né, que foi o José Bonifácio Andrada e Silva, além do navegador Cristóvão Colombo, que abriu ali as rotas marítimas para chegar até a América, não é isso? Descobridor da América, América, América. Muito bem. Então, o que é o Navio Negreiro? Só para explicar rapidamente. É um poema que fala sobre o tráfico negreiro, ou seja, em 1850, houve uma lei no Brasil chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei foi feita sob pressão inglesa para acabar com o tráfico, ou seja, não se poderia mais trazer escravos da África, buscar pessoas lá para escravizar no Brasil. Muito bem, então a lei foi aprovada. Mas a prática continuou, daí é que surgiu inclusive aquela expressão lei para inglês ver, né? Então tinha lei, né? Da Eusébio de Queiroz, mas a prática continuava. E é justamente sobre isso que o Castro Alves fala. Então, o poema começa como se ele fosse um albatroz, né? O eu lírico é um albatroz, digamos assim, e o albatroz está sobrevoando o navio e vai descendo e descobre que se trata de um navio negreiro. Lá ele descreve os horrores, ficou bom isso aí, hein? Então, enrolei tudo, mas vocês entenderam. Os horrores, né, que seria um navio negreiro, um navio, né, para trazer escravos, e aí ele termina o poema exatamente assim, ó. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, brigue é o navio, tá? O trilho que Colombo abriu nas vagas, olha aí o Cristóvão Colombo, trilho, quer dizer, a rota marítima, como um íris no pélago profundo, então lá nas profundezas do mar. Mas é infâmia demais, quer dizer, muita vergonha da etérea plaga. A etérea plaga, quer dizer, etérea é o céu, né? Plaga lugar, do lugar celeste, então, do céu. Né? Ou seja, o Andrada e o Cristóvão Colombo já estavam mortos, obviamente. Levantai-vos, heróis do novo mundo, os dois aí de novo. Aí ele diz assim,
de uma maneira bem, né, exaltada. Andrada arranca esse pendão dos ares. Que pendão? A bandeira brasileira que estava hasteada no mastro ali do navio. Colombo, fecha a porta dos teus mares, quer dizer, acabe com essa rota marítima para manter a escravidão na América, né, no Brasil. Veja só, bastante forte, né? Aqui um outro poema, é o início, na verdade, se chama O Canto do Africano, em que Castro Alves, assim como no Gonçalves Dias tem lá aqueles poemas em que ele fala a canção do tamoio, a canção, enfim, né, de um índio, ou no famoso poema Ijuca Pirama, o canto ali do prisioneiro, né? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, nas selvas cresci, por aí, descendo da tribo Tupi. Então, aqui ele tem o canto do africano, veja. Lá na última senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm em pranto saudades do seu torrão, saudades da sua terra. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde, ao canto e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. E aí ela começa, né, como na canção do Exílio, ó, do Gonçalves Dias também. Minha terra é lá bem longe das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver da tarde a papa ceia. E continua, né? Aqui é só o início do poema. Então veja toda essa preocupação do Castro Alves em mostrar a realidade do escravo. Veja, ele morreu em 1871, né? A escravidão ainda demoraria um bom tempo para ser finalizada aqui no Brasil, pelo menos legalmente falando. Tem toda uma discussão depois, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Muito bem. E aqui nós temos também o Castro Alves como poeta lírico, afinal de contas, ele não escreveu só sobre escravos, escreveu também sobre o amor, escreveu sobre saudade, escreveu, enfim, poemas líricos. Então, quanto à poesia lírica, a poesia do poeta baiano, né, o Castro Alves era baiano, veio morar no Rio de Janeiro, é o oposto em relação a de seus antecessores, ou seja, os poetas ultrarromânticos, né, a segunda geração. Seu lirismo, né, o lirismo do Castro Alves, se resvala pelo erotismo sem culpa. Olha aí, erotismo sem culpa. O que significa isso? Se os poetas da segunda geração falam muito sobre o erotismo, mas em sonho, em desejo, a volúpia escondida, o Castro Alves é mais aberto. Então ele fala mais claramente sobre relações amorosas e nem despreza o mundo moderno, com sua crescente urbanização e também a tecnologia da época. Quer dizer, ele sai da Bahia, né, de Salvador, vai morar no Rio de Janeiro, inclusive na Bahia, tem a famosa Praça Castro Alves, onde, no fim do carnaval, os trios elétricos costumam se reunir. Não é? Isso é muito comum lá em Salvador. Sua arte mostra-se grandiloquente e apelativa. Quer dizer, o que significa isso? Significa que é uma arte, como o poema ali do Andrada, né? Andrada arranca esse pendão dos ares, né? Colombo fecha a porta dos teus mares. Então, apelativa nesse sentido, visando acordar o povo brasileiro também para as questões sociais. Ou seja, nós temos na poesia do Castro Alves tanto essa preocupação com as questões sociais, quanto poemas líricos que resvalam, como eu coloquei aqui, ó, com um erotismo sem culpa. Olha que bonito, né? É bonito, não sei. Bom, falando aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente já vai falar da poesia lírica especificamente. Tem esse poema chamado Mocidade e Morte, que é um poema longo. É um poema que ele escreveu exatamente para falar sobre a passagem da segunda geração para a terceira geração, digamos assim, né? Não que ele falou assim, vocês são da segunda, eu sou da terceira. Obviamente que eles não pensavam desse modo, né? Essa questão de primeira, segunda, terceira geração é uma divisão didática, certamente. O Castro Alves não falaria para um amigo, eu sou da terceira geração, hein?
Então, claro que não. Embora tenha um pé na segunda geração da poesia romântica, quer, na verdade, exaltar a vida. Olha aí, ó. A morte como escapismo, que é da segunda, seria uma negação do verdadeiro amor. Não deixa de ser, pois, uma forma de crítica à segunda geração, cujos poetas buscavam a morte como solução para as frustrações da vida. Então, esse poema Mocidade e Morte vai nessa linha. Ó, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, quer dizer, seguir a vida, qual branca vela na amplidão dos mares, né? A vela lá do navio. No seio da mulher há tanto aroma, olha a pornografia. Nos seus beijos de fogo há tanta vida, né? Só dando um beijinho mesmo, é isso? Então, isso aqui é só uma estrofe do poema, ele é bem mais longo. Mas olha, aqui é a estrofe significativa. Ó, eu quero viver, beber perfume. Mas beber perfume também não sei se é uma boa ideia, né? Tudo bem, é que lógico, é uma metáfora, né? Não é beber literalmente. Em outros poemas, há vários poemas líricos do Castro Alves. Aqui eu destaquei alguns só para exemplificar, tá? Por exemplo, também expressa a realização amorosa, em Laço de Fita, Boa Noite, Adormecida. Enquanto no primeiro poema, ó, Laço de Fita, o laço de fita se transforma em fetiche, uma fantasia, isto é, em fantasia que leva o eu lírico a apaixonar-se pela mulher que o traz, fala assim, que fita bonitinha que você está trazendo, é mais ou menos isso. No segundo, quer dizer, boa noite, verifica-se um ato de despedida, tchau, boa noite, tchau, que se revela outro de chegada. Por fim, no último caso, né, a adormecida, ocorre caso de voyeurismo, voyeur, o que é voyeur? Aqui a fala, né, voyeur. Voyeur é ver, né, ficar observando. Ocorre caso depois de uma mulher que dorme é levemente tocada pelos galhos de um jasmineiro. Então vamos ver isso aí como é que funciona. Só trechos, tá? Aqui do laço de fita. Meu ser que voava nas nuvens da festa, qual pássaro bravo que os ares agita. Eu vi de repente cativo, submisso, rolar prisioneiro. Então ele é como um pássaro que se deixa cativar pela mulher amada, ou pela passarinha, né? Passarinha não existe, né? Então, pelo pássaro fêmea, tá? Então essa é a ideia. No outro, no boa noite. Boa noite, tu dizes, boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não mo digas descobrir no peito mar de amor onde vagam os meus desejos. Olha o que ele diz, olha o erotismo aí. Veja, ele diz assim, ó, você está me dando boa noite, mas está me beijando, você quer que eu vá embora como? E agora ainda está descobrindo o peito? Bem, não pode, é uma pornografia aí de novo. Né? Então, é o erotismo. E nós temos o Adormecida, que é, aí eu coloquei inteiro. Uma noite eu me lembro, ela dormia, o poema está um pouco desconfigurado, tá? O dormia pertence a esse verso. Numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, está sempre mostrando um pouco do corpo, não é? Solto o cabelo, e o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina, de uns jasmineiros galhos encurvados, indiscreto, entravam pela sala e, de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste a cada afago, mesmo em sonhos a moça estremecer. Então imagine a cena, a moça está dormindo com a janela aberta e tal, e aí o jasmineiro, né, o galho do jasmineiro entra e bate no corpo dela. Então o eu lírico aqui diz assim, olha, é como se fosse eu, né, olhando essa moça, enfim, roupas íntimas, né? Ela está na cama dela, ela está dormindo, quase aberto o roupão, e como se eu estivesse olhando a moça dormindo e tocando levemente nela. Né? Só que no caso é o jasmineiro, mas ele personifica o jasmineiro. Então aqui nós temos mais uma vez um erotismo sem culpa, né? Fala, olha aí, muito bem. O Castro Alves, né, tem uma história interessante porque enfim, tinha 20 e poucos anos e ele namorou aí, uma atriz muito famosa, Eugênia de Castro, acho que era esse o nome, se não me falha a memória, senão
enfim. Mas ele namorou uma atriz muito famosa no Rio de Janeiro, mais velha que ele e tal, então ele teve uma experiência de amor real, não ficou só na imaginação. E acabou morrendo jovem também, mas por acaso, né? Foi caçar, a arma disparou, atingiu a perna dele, ele teve que amputar a perna, e acabou ficando mais doente, tuberculoso e morreu. Mas não era o desejo dele ter morrido jovem, né? Morreu com 24 anos. Então, nós temos um outro poeta dessa terceira geração, que é o Souza Andrade. Na verdade, o nome dele era Souza Andrade, mas ele juntava tudo, né? Souza Andrade. É como eu, né? Mesma coisa que falar agora, meu nome é Celciano, Celciano, que é Celso Panhano, né? Então, Celcinha, mais ou menos isso. Então, o Souza Andrade, durante muito tempo, foi marginalizado pelos críticos. Eu olhava a poesia dele e falava, isso aí é porcaria, né? Deixa quieto, não vamos ler, não. Mas ele foi redescoberto no século XX, né, por estudiosos, né, um poeta também chamado Humberto de Campos, Haroldo de Campos, perdão, Haroldo de Campos, que tinha um professor, crítico literário, poeta também, descobriu o Souza Andrade e publicou a obra dele. E aí passou a ser estudada. A principal obra do Souza Andrade se chama O Guisa, que levou muito tempo a ser escrito porque é um poema longo, é um poema épico, projetado para ter 13 cantos, mas ele acabou escrevendo apenas 9. Tá? Então, o que é o Guisa? O Guisa significa o poeta. Então, no livro, o que ele faz? Aqui uma citação, né, de um outro estudioso chamado Alfredo Bose. Ele diz assim, olha, inverte o signo, né, o significado, a ideia, o conceito do indianismo conciliante de Magalhães, o Gonçalves de Magalhães, e o Gonçalves Dias, a ideia lá da miscigenação racial, cantores ao mesmo tempo do nativo, o índio, né, o indígena, e do colonizador europeu. Narra a história, então, no Goethe, né, ele narra a história indígena do Goethe errante, quer dizer, o poeta errante, que não tem um destino certo, que fica caminhando para cá, para lá. Então, a história se inicia na América Latina e vai até a América do Norte. Uma criança roubada aos pais pelo deus do sol, porém a subverte, levando o Goethe, né, o poeta, até Wall Street, né? Que já era, à época, importante centro financeiro americano e mundial. Então, né, o Wall Street, né, a Bolsa de Valores. O objetivo final é projetar o que poderia ser uma república ideal, feliz a todos os povos. Então, se no Gonçalves Dias, no Gonçalves de Magalhães, há a busca pela integração nacional brasileira, no Guesa, né, no Souza Andrade, há uma busca por uma integração americana, toda a América, do Norte, Central, né, Latina. Então, olha aí, ó. E ele escreveu de uma maneira bem assim, diferente para a época, por isso foi deixado de lado. Aqui é um trecho, tá? Defesa contra o índio é escangalha do Wall Street ao ruir toda New York. O Guesa, tendo atravessado as Antilhas, cresce livre dos cheques e penetra em New York Stock Exchange, a voz dos desertos. Orfeu, Dante, Enéas, ao inferno desceram, né? Outras referências literárias aí. O Inca há de subir, onde esperança latiate, que entrate, soem de borgo al mundo por vir. Aí mistura italiano, mistura inglês, mistura um pouco de tudo, e o português também. Tá bem, pessoal? Então é isto, né? Aqui é a terceira geração. Esses são os conceitos essenciais que eu queria trazer para você hoje.